somente crer, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, eterno Pai celestial, gratidão, Senhor, em nossos corações, por estar aqui mais uma vez. E isto é uma vitória, poder estar no santuário para receber a Tua palavra. Senhor, abençoa o Teu povo nesta noite, dá-nos mais uma porção da Tua palavra, Senhor, para que possamos ser abençoados e encorajados pelo Senhor, pois nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos um pouquinho. Boa noite com Jesus. Eu peço perdão aos irmãos. Nosso culto lá em Alta Floresta, ele começa às 19 horas. Né? E a gente fica com o psicológico já nesse costume, né? E acabei chegando um pouquinho atrasado, mas não atrasado, porque para Deus não há isso, né, pastor? Para Deus, mas para nós. Então, veja bem, quero dizer, o nobre pastor, que fomos muito abençoados nesta manhã. Muito mesmo, porque tem um lado intelectual e o lado carnal, mas também tem um lado espiritual. Qual é o lado que você está seguindo? Tem o lado espiritual e o lado carnal. Mas qual que você está seguindo? E o lado espiritual. Amém. Disse Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Foi muito bom, Deus te abençoe e graças a Deus. Amém, glórias a Deus. Então nós estamos felizes e recompensados. Eu fui abençoado também. O pregador, quando ele prega, ele está pregando para si também. Nós estamos todos no mesmo ciclo. Mas nessa noite nós vamos dar uma continuidade à escola dominical. A gente tinha... O senhor quer falar, pastor? Pode falar. A gente tinha bastante. Sim, senhor, pode falar. É aquele dia lá na Mangueira, em casa, que você estava lá assim, cabeça baixa. Não sei o que será da minha vida. Aquele dia foi a minha vitória. Amém. O senhor sabe disso. Amém. Levantou, casou, arrumou a vida e está servindo a Jesus. Amém. Inclusive no púlpito, né? Amém. Rapaz, é a maior honra que tem na você terra. veio derrotado de lá para cá. Jesus te ergueu aqui. Eu vim derrotado e saí vitorioso. Tão vitorioso que levei a irmã Kézia, minha esposa, está aí. Minha sogra. Na parte da manhã o meu sogro estava assistindo. Se ele estiver assistindo lá em Sonora, Deus abençoe. A todos os nossos irmãos também que estão pela internet, Deus abençoe.
eu não sou ninguém mais do que aquilo que vocês já conhecem. O mesmo William Paixão que esteve com vocês. Quero cada vez ser menor, mais simples ainda, para que Deus possa continuar me usando. Então, na escola, aqueles que não vieram, nós tratamos sobre as duas fases do cristianismo. E hoje nós vamos tratar sobre a dupla personalidade do cristão. De nós vamos separar, nós tratamos com as duas fases do cristão, a fase carnal e a fase espiritual. O cristão carnal, que age pela carne, e o cristão espiritual, que age pelo Espírito. E hoje nós vamos tratar à noite com as duas personalidades que o cristão tem, que é a personalidade carnal e a personalidade espiritual. Então vamos ler a palavra, livro de Efésios, capítulo 3, verso 16. Vamos colocar em pé, em reverência à palavra. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Jesus, mostra para nós, fala conosco, abençoa. Os irmãos pedem para Deus abençoar os ouvidos. Abençoe, Senhor, e a minha boca também, para que nós possamos receber do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Para que vocês possam entender mais sobre isso, nós vamos voltar à criação. Eu pedi a mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis ali para o irmão José Farias, que a maioria deste assunto também vai estar nesta mensagem. Então vocês podem ler a mensagem depois, que vocês vão ter uma luz maior sobre o assunto. No jardim do Éden, no 6º dia, Deus criou o homem. Então nós podemos ver em Gênesis capítulo 1, são duas etapas da criação. Na primeira etapa, Deus criou, é a criação e a formação. São duas etapas diferentes da criação do homem. Na época, quando Deus fez a criação, então no 6º dia, Ele criou o homem, espírito. Ele criou o ser interior. Estão entendendo? Então aquilo foi a criação. Está no verso 26 e verso 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus é espírito. Então, este espírito, a semelhança de Deus. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando Deus criou o espírito do homem, Ele criou o espírito do homem composto do feminino
e o masculino. Então Eva foi criada junto com Adão. Eles foram criados no mesmo espírito. Então esta foi a criação, e aqui Deus descansa no 7º dia, que nós sabemos que é o 7º milênio. E depois da criação, então vem a formação do homem, que é a formação do tabernáculo do homem, da carne do homem e da carne da mulher. Você verá em Gênesis capítulo 2, verso 7, aqui. Então, Deus vai formar o corpo do homem. Vocês estão compreendendo? Ele vai formar o corpo para depositar aquele espírito que ele tinha criado dentro do homem. Eu estou explicando assim desde o princípio, para quando chegar nessa dupla natureza, você compreender. Porque todas as coisas que nós vamos pregar, o pastor Juvenal é mestre nisso, tem que haver contexto. Tem que haver um contexto para que você possa entender o texto. No verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus pegou uma porção de terra e formou um corpo. E o profeta diz nesta mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, que lá estava o corpo de Adão, em pé, morto, somente o corpo, o espírito não estava no corpo ainda. Então quando Deus criou aquele corpo, Adão estava lá sem vida, somente a matéria, é o processo reverso do que nós passamos quando morremos. Quando nós morremos, o nosso homem interior é separado do corpo, que é o espírito. Mas quando Deus criou Adão, então Deus colocou o espírito dentro de Adão. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E depois que Deus criou Adão, ele viu que o homem não era bom que o homem estivesse só, porque Adão estava ali no jardim, sozinho, havia casais de animais, mas Adão era um ser só. Então Deus fez cair um sono sobre Adão, e ele tirou a costela de Adão, e daquela costela de Adão, ele separou o espírito da mulher que estava em Adão, colocou naquele pedaço de carne e formou o corpo da mulher. Por isso Adão disse: essa agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Estão compreendendo? Então todos nós fomos formados desta forma. Nós somos feitos do homem de fora, que é o ser carnal, e do homem interior, que é o ser espiritual. Por isso, irmãos, Deus criou o homem espírito. Foi mais semelhante. E amém. E Gênesis 2, 7. Aí Deus Fez o amém. Amém. É isso aí. O pastor é mestre, né? Isso aí. Então é isso aí. Gênesis 1, 26, Deus criou o homem espírito. Gênesis 1, 2, 7, ele formou o corpo do homem. Que aí você vai entender a divindade também. Você vai se entender que todo pecado está na carne. O pecado, ele é alimento do homem exterior. O pecado, ele alimenta a carne. Porque a Bíblia diz que a alma não peca, a alma que pecar, morre. Qual que é o pecado da alma? É a incredulidade. Então, quando o homem interior, lá de dentro do coração, como nós falamos aqui na escola dominical,
Quando o homem interior é o sentido da dúvida que controla ele, então a sua carne vai se alimentar do pecado carnal. Mas quando é o Espírito de Deus que está na torre de controle, quando é Deus que está dentro deste homem interior, então a carne dele vai se sujeitar ao Espírito, amém? Mas o homem carnal, o Espírito se sujeita à carne. Essa é a diferença. Então, quando você vê uma mulher mal vestida na rua, quando você vê um homem praticando crime, usando essas coisas, o espírito dele está sendo controlado pelo homem de fora. Ele está sendo controlado pela carne. E quando você vê uma pessoa manifestando bondade, mansidão, longanimidade, paz, amor, ela está manifestando frutos do Espírito. Nós vamos ver aqui Gálatas capítulo 5. Você vai ver qual que são as ações, porque fruto quer dizer ação, né, pastor? Jesus disse, Mateus, capítulo 7, pelos frutos conhecereis as árvores. Árvore nós sabemos que é uma pessoa, amém? E frutos são ações. Então Jesus disse, pelas ações de uma pessoa, nós sabemos qual é a árvore, e ela é ramo de qual videira, se é a falsa vinha ou é a verdadeira vinha. Aqui, ó, verso 16, Gálatas capítulo 5. Digo, porém, andai, quem está acompanhando? Em espírito, amém? Amém. Devemos viver para o espiritual. Aquele que vive pela carne, nós falamos de manhã, ele vai pela intelectualidade, e ele não vai parar em lugar nenhum. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas se você andar pela carne, você vai cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. É uma briga. O profeta diz na mensagem Perguntas e Respostas número 4, sobre aquele velho chefe que disse para o irmão Brana que ele tinha como que 2 cães dentro dele, que um era o cão preto e o outro era o cão branco, e os dois estavam lutando constantemente. Ou seja, o cão preto estava querendo manifestar os frutos da carne, e o cão branco estava querendo manifestar os frutos do Espírito. Agora, qual deles vai vencer? Qual Espírito vai vencer em você? Qual cão vai dominar a sua vida? É o cão preto ou é o cão branco? Qual é o segredo, pastor Juvenal? Quando eu descobri isso, é uma revelação, é o alimento que vai determinar qual dos dois que vai dominar a sua vida. E você vem à igreja para alimentar o seu homem de dentro, a mulher de dentro, mas o mundo está cheio de alimento para o homem de fora. Um cartaz de uma propaganda que você vê é alimento para o homem de fora. Se você olha na televisão, na internet, é alimento para o homem de fora. É como se fosse um lixão.
aonde os corvos, os urubus estão rodeando ali, caçando a carniça. Oh, mas uma águia se alimenta de comida fresca. Se você é águia de Deus, você se alimentará da palavra. Um cristão, um profeta diz, um verdadeiro crente, quando ele vê uma mulher mal vestida, ele fecha os seus olhos para aquilo. Vamos aqui na Bíblia. Verso 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se. Oposição quer dizer resistência. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós vamos ver isso em Romanos 7. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Por quê? Pastor, vamos colocar aqui, por exemplo, uma placa: proibido fumar. Nós vamos só gastar dinheiro à toa. Não é verdade, irmão? Aquela lei não vai valer nada, ninguém fuma aqui. Então o cristão que é espiritual, ele não está debaixo da lei, porque a lei veio para punir os iníquos, a iniquidade. E o cristão, ele vive pelo Espírito, ele não comete iniquidade. Está entendendo? Amém. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Olha aí, os frutos do homem, da carne, do exterior: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Tem muito cristão que manifesta isso aqui. Estou pregando para o mundano lá, eles não vão ouvir, nós estamos pregando aqui dentro. E você vai ver depois que nós manifestamos isso aqui também. Porfias, emulações, iras, pelejas. O que é peleja? É disputa, disputar com o outro. Dissensões, é fazer dissolução do que está colocado. Heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que está dizendo, é o apóstolo. Então esta é a manifestação do homem carnal. E você vai ver que o cão preto, eu falei de manhã, ele não morre. Ele vai ser extinto na transformação, quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então tudo que é de mal em nós, que Satanás plantou através da queda, do pecado, ele vai ser exterminado. Mas até lá, nós vamos ter esses picos. Agora vamos chamar a atenção. Eu não estou pregando isto para que você justifique os seus pecados. Não. Ah, mas o homem de fora, agora você vai pecar e o homem de fora. Não. Nós estamos ensinando isso para conscientização. Porque tem crente, irmãos, eu sei disso, que às vezes ele fica irritado com o outro, ele acha que ele está destituído da graça. Ele não vem mais na igreja, ele se afasta por si próprio da ceia. Ceia, irmãos, ninguém sai da ceia sozinho e ninguém entra na ceia só. Para sair o diabo tira.
Mas para colocar o sacerdócio, precisa introduzir novamente. Muita gente não tem revelação disso. Por isso Paulo disse lá em Coríntios 11, 23, muitos que dormem por não discernir o corpo de Cristo. Está entendendo? Mas o fruto do Espírito, agora esses frutos aqui, é o do homem de dentro. Amém? É o que nós queremos manifestar. É o que eu desejo manifestar. Mas às vezes a carne se manifesta. Mas nós devemos lutar. Esta é a sua luta, meu irmão, minha irmã. É vencer a sua carne. É vencer o seu homem de fora. É vencer a mulher de fora. O problema é que nós estamos olhando o argueiro no olho do outro, esquecendo a trave que tem no nosso. Lá naquela época, trave era algo grande, e argueiro era algo bem pequenininho. Jesus dando aquele exemplo, que eu estou querendo, se preocupando com o argueiro que está no algo insignificante, que está na sua vida, mas eu tenho uma trave no meu olho. Maldito, tira primeiro a trave do teu olho. Olha para si primeiro. A minha luta é contra eu mesmo, a sua luta é contra você mesmo. Agora todos nós temos esse ser carnal. E eu vou mostrar, dar um parênteses aqui. Eu vou mostrar em Pedro, abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 17. Preste bem atenção, que eu vou mostrar essa manifestação dessa dupla personalidade em Pedro e em Paulo. Aqui. Mateus 16. Agora, eu não vou ler todo, irmãos, mas alguns versículos atrás, o pastor conhece, Pedro teve a maior revelação de todos os tempos. É verdade, pastor? Ele teve a revelação do Cristo. Ou seja, Jesus era o tabernáculo de Deus. Jesus foi o corpo que Deus criou para que ele, Jeová Espírito, entrasse naquele corpo e fizesse o processo da redenção. E quando Pedro teve aquela revelação, Pedro viu além do corpo de Jesus. Pedro viu lá dentro de Jesus. Pedro viu o Cristo, que era o Espírito Santo, dentro daquele corpo. Está entendendo? Agora preste atenção. Pedro teve essa grande revelação. Aí é do verso 20 para trás, você vai ver essa grande revelação da qual eu falei. Mas eu quero mostrar para vocês do lado 20 em diante, o versículo 20 em diante. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Agora o diabo vai entrar na carne de Pedro. Preste atenção. Satanás entrou na carne de Pedro. Vai operar. O ser carnal de Pedro vai operar. E Pedro, tomando-o à parte, separou Jesus dos outros. Quem era que estava ali? Era Satanás. Era uma dupla personalidade. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor,
tem compaixão de tu, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, o que está escrito aí? Para trás de mim, Satanás. Então Pedro manifestou esta dupla personalidade. Todos nós temos ela. E é aí aonde o diabo opera, é na carne. E se você der vazão para a carne, ele vai te usar. Ele vai te usar e manifestar esses frutos aqui: homicídio, inveja, idolatria, adultério e etc. Mas se você der vazão para o Espírito Santo, ele vai te usar. E ele vai manifestar os frutos de Espírito Santo através da sua vida. Agora, qual ser você quer manifestar? Eu sei que é o espiritual. Mas o que devo fazer para que o cão branco vença o cão preto? É o alimento. Não adianta você querer vencer e ficar em casa. E às vezes em casa, sei lá o que, internet e... Você quer vencer? Deus está em seu coração, né, irmão? Você quer vencer? É um segredo. É culto, é natural, é mecânica. Você vir à igreja, é mecânica. Faça por ti que eu te ajudarei. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer para você, não. Vir à igreja, você pode vir. Orar, você pode orar. Ler uma mensagem, você pode ler a Bíblia, você pode ler. Esta é a parte natural. Faça a parte natural. E meu irmão, que Deus faz da parte sobrenatural. Amém? Obedeça a palavra. Obedeça seu pastor. Obedeça seus diáconos. Obedeça o seu ministério, que Deus fará a parte natural e sobrenatural. Agora, eu não quero fazer a minha parte. Tem membro que ele cobra dos outros, cobra do pastor, mas é a sua parte, né? Só tem Bíblia às vezes para o diácono, e a Bíblia também é para mim, é para nós. Deixa o homem de dentro agir. Faz a sua parte para ajudar ele. Ele disse que ele desonra a Deus. Porque Deus faz para nós e que nós não temos nem condição. Amém. Deus vai fazer para você o que você não tem condições de fazer, que é o sobrenatural. Agora, aquilo que você tem condição de fazer fisicamente, Deus jamais vai fazer. Estão compreendendo? Romanos 7. Romanos capítulo 7. Porque assim, irmãos, eu disse de manhã, o profeta diz na mensagem, eu tenho a mensagem aqui, ele fala: amenize o seu mau gênio. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 94. Ele diz: amenize o teu mau gênio com oração. Amenizar, ele não vai ser extinto. Esse cão preto vai permanecer aí. Hora ou outra, você vai ficar irritado com a esposa. Hora ou outra, você vai ter um pico, um bug na mente lá no trabalho. Mas um verdadeiro filho de Deus, aonde é que vem a remissão daquilo? É quando há arrependimento. Às vezes a gente maltrata um irmão. Tem gente que maltrata um irmão e ainda fala assim: pastor, eu não sei o que eu fiz para ele. O senhor já deve ter ouvido isso demais. Eu estou começando ainda, mas o pastor Juvenal já deve ter ouvido isso demais. Eu não sei o que eu fiz para ele, pastor. Se eu pudesse te dar um conselho, eu já orei assim: Senhor, se eu ferir alguém sem ver, eu peço perdão.
Essa deve ser a nossa natureza. Porque às vezes o homem de fora fere alguém sem ver, inconscientemente. E a todo momento nós estamos manifestando isso. Você deve se acertar, pedir perdão a Ele, para que o Espírito Santo possa remir aquela falha. Mas aí eu nunca erro. Esse é o problema. É só os outros que erram, eu não erro nunca. Deus nunca vai te ajudar, irmão. Nunca. Dessa maneira, não. Verso 15, Romanos 7. Porque o que eu faço, não o aprovo. O que Paulo não aprovava? As ações do homem de fora. Quando eu falo homem, irmãos, na Bíblia, a mulher está junto. Amém? Quando se fala homem na Bíblia, está falando da raça. Nesse sentido aqui. Quando fala o homem interior, então a mulher interior também. Você entende isso aí. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Quem já passou por isso? Você ferir uma pessoa e depois, meu Deus, eu não devia ter falado aquilo para o irmão. Seja humilde. Fala, irmão, me perdoa. Se ele não te perdoar, Deus vai te perdoar por aquilo. Porque o nosso dever é perdoar. E até quantas vezes Jesus, Pedro disse, né? Até 70 vezes 7. Verso 17: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita onde? Quem está acompanhando? Paulo, grande apóstolo enviado aos gentios, estou lendo. Mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, aí ele vai dizer o que é, não é no espírito. Aqui, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na sua carne, na nossa carne, não há bem algum. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Mas é com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Nós temos boas intenções, mas temos más ações. Às vezes. O ímpio, ele tem, preste atenção, vocês que anotam, o ímpio, ele tem más intenções e más ações, porque dentro dele já é mal. O cristão, ele tem boas intenções e às vezes más ações, mas como dentro dele, o homem de dentro é de Deus, então aquele sinal, aquela luzinha lá dentro, aquela sirene acende e fala: William, eu já passei por isso muitas vezes, será que está certo isso que você falou para essa pessoa? E aquele espírito lá dentro vai te remoendo, te machucando, vai te judiando. Enquanto você não consertar aquilo, ele não vai te deixar em paz. Porque o mal não pode habitar no espírito. Não. E quando o mal quer descer para o Espírito Santo alvorará a bandeira contra ele. Esse mal, esse pecado não pode chegar na nossa alma. Verso 19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu. Não é Paulo que faz isso, quem é? É o homem carnal. Mas o pecado que habita em mim. Mas acho então esta lei em mim,
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É o cão preto. Verso 22. Porque, segundo o homem, qual é o homem que tem prazer na lei de Deus? Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Amém. E a lei de Deus é a Bíblia. Naquela época, o pastor sabe, a Bíblia era chamada de livro das leis, ou pergaminhos da lei. Ela veio ser chamada de Bíblia sagrada de cerca de 800, 600 anos para cá. Era chamado de livro da lei de Deus. Então o homem interior tem prazer na palavra, mas o homem de fora tem prazer nas coisas carnais. Vou fechar aqui já, pastor, com a mensagem aqui. Perguntas e respostas número 4. Irmão, hoje foi quente, choveu um pouco, mas... Bom, verso 26, perguntas e respostas número 4. Bom, escreveram a Escritura, isso é Paulo falando aos romanos. Agora ele disse, bondosamente, permita-me polir isto. O que é polir? É cristalizar. O irmão Branda vai trazer um brilho melhor nessa Escritura. Obrigado. Permita-me polir isto, para que assim possam ver. Ele disse, há duas pessoas em mim. Uma quer que eu faça o bem, e a outra quer que eu faça o mal. E cada vez que começo a fazer o bem, então o mal me impede. E o mal, irmãos, preste atenção, você não precisa ensinar uma criança a fazer o mal, não. O mal você não precisa ensinar, sabe por quê? Porque a carne já está inclinada para o mal. O homem exterior já está inclinado para fazer o mal. Então, automaticamente, ele vai aprendendo a fazer o mal. Agora, para praticar o bem, você tem que lutar, forçar, vencer a lei da gravidade e mudar a direção do homem de fora. Por isso, quando você quer fazer o bem, o cão preto pula na frente, o mal, para não deixar. Mas fazer o mal é bom. Você sabia que fazer o mal é bom para a carne? Você sabia que o pecado é gostoso? O pecado é bonito? O pecado é cheiroso? Para a carne. Tem gente que tem concepções erradas de quem é o diabo. O diabo é bonito e Jesus é feio, em aparências humanas. Tem gente, quando eu falo isso em denominacional, ele toma um susto. Porque eles desenham o diabo como um grande monstro. E na verdade Isaías 53 mostra que ele não tinha nem parecer e nem formosura e nem beleza, víamos nele para que o desejássemos. Esta era a aparência carnal de Jesus. O homem de fora. E muitas pessoas estão tropeçam no pastor pelo homem de fora. Olha para o homem de fora. Muitos tropeçaram em Jesus, porque olharam para ele e falaram, esse homem aí é um coitado, nasceu aonde? Nasceu na manjedoura, não veio da nossa denominação. Estão olhando para o lado carnal e agindo pelo intelecto. Mas Pedro revelou o grande Espírito que estava em Jesus. Amém. E esse grande Espírito, ele está aqui agora nesta noite.
Quem quer ver Jesus aqui? Olha para o seu irmão aí. Você vê ele todo dia. A partir de hoje você vai olhar, a partir de hoje você vai olhar diferente para o seu irmão. Gente, Cristo, nós somos o corpo carnal. Um corpo não fica sem espírito. Aquele corpo, aquele espírito gadareno, quando Jesus, ele falou, me deixa entrar ao menos nesses porcos. Deus precisa de um corpo de carne para manifestar os seus frutos, os seus atributos. Quem quer ser este corpo? Amém? Eu creio que você é este corpo. Então, se Cristo está em mim, se Ele está em você, eu não posso te perseguir. Um eleito persegue eleito, pastor? Um irmão persegue o outro? O profeta, não sei se eram os irmãos dele, eles contam que eles brigavam que nem uns cachorros em casa. Mas quando acontecia um problema lá, que vinha um inimigo, os dois se juntavam, enrolavam com o inimigo e davam uma pisa nele. Isso é ser irmão. Aleluia. Lembre-se disso. Se você não pode ver Jesus em seu irmão, você nunca verá ele. Só que para nós vermos Jesus no pastor, nos irmãos, você vai ter que ter a visão de Pedro. Você vai ter que vencer o homem de fora. Você vai ter que vencer a materialidade. Vai ter que vencer o ser carnal e olhar dentro. Para você olhar dentro, você precisa ter a natureza divina. Senão você não vai conseguir. Parágrafo 28. Tu és homem exterior que é controlado por 6 sentidos, que é os sentidos, os 5 sentidos, que é o homem exterior, olfato, tato, visão, paladar. É o controle do homem exterior. O homem interior, lá dentro, a alma, ele é controlado por um sentido. Mas tem 2 opções. O profeta diz na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Eu não vou ler por causa do nosso tempo. Mas ele diz aqui, que o homem de dentro, você tem 2 opções, fé ou dúvida. Fé ou dúvida. Isso vai controlar a tua alma. Se você for controlado pela fé, o seu homem de fora manifestará bondade, longanimidade, paz, mansidão. Mas se o seu homem de dentro, a sua alma, for controlada pela dúvida, o homem de fora vai manifestar os frutos da carne: homicídio, bebedice, glutonaria, inimizade, falatório. E a fé é o firme fundamento. Parágrafo 62 aqui, eu quero deixar esse destaque. Vai trazer muita ajuda para vocês. A maior batalha, pastor. Parágrafo 62. O diabo usa o lado carnal para nos acusar. Toda tentação é humana. Toda tentação que você tem é na carne. Todo pecado é carnal. É do lado de fora, é na casca. Nós não estamos tratando de carne aqui, nós estamos tratando de espírito. Para tratar de carne, tem os denominacionais aí que eles querem tratar só de carne agora.
A noiva não, nós estamos tratando de espírito. E nós lemos São João 6, quando Jesus foi tratado de espírito, eles não suportaram. Assim tem sucedido nesse dia, com nossa fé pentecostal. Temos permitido que muitas coisas estorvem, tanto a fé que nos tem sido ensinada, como ao Espírito Santo que tem estado morando em nós. Temos permitido que muitas coisas estorvem, por exemplo, o apontar a outra pessoa. Lembre-se, irmão, que quando você aponta o dedo para outra pessoa, tem 3 apontando para você. E tem um apontando para Deus. Lembre-se disso. O apontar a outra pessoa. O diabo, preste atenção, para você não perder. O diabo sempre está se esforçando por apontar a você as falhas de outra pessoa. E nisso está o pastor também. Eu estou colocando eu aqui dentro, todo mundo. Preste atenção. E nisso está procurando impedir que você veja o testemunho real. Irmão, você crê na mensagem. Você crê no mensageiro da hora, no tempo da mensagem. Esta é a principal evidência do Espírito Santo. Como que um eleito vai perseguir, vai maltratar o outro eleito? Não vejo isso. Está procurando impedir que você veja o testemunho real, o qual é algo genuíno. O diabo lhe mostrará algum hipócrita, o qual anda personificando ou imitando. Ele não o faz porque ele foi o personificador. Mas se isso vem da genuína fonte da palavra de Deus, os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Amém. Aí você vai para Apocalipse 12, eu não vou ler, mas no verso 10, rapidão, para nós encerrar aqui. O acusador. Você que acusa, irmão, preste atenção. Preste atenção. Você que acusa. Você não vai acusar mais depois disso aqui. E ouvi uma grande voz do céu, Apocalipse 12. Verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora, chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Aqui tem um ponto e vírgula. Porque já o acusador de nossos irmãos, teu acusador, irmão, preste atenção, é Satanás. Então, se você acusa alguém, você está sendo usado por Satanás. É o homem de fora. Deus não veio para acusar ninguém. São João capítulo 3, 16. Leia o 17, ele não veio para condenar, mas para salvar. Satanás veio para acusar, roubar, matar e destruir. Se você tem feito isso até hoje, em nome de Jesus Cristo, não faça mais. Esta palavra tem que produzir algo em nós. Se não produzir, nós estamos mortos. Olha aqui, ó, final aqui. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusa quando aí, irmãos? Ele não dorme não. 24 horas por dia. Irmão, pastor Juvenal, se o senhor já tem Satanás para te acusar 24 horas por dia, eu não quero ser mais um não. Irmão Marcos, irmão Braga, irmão Moisés.
Nós já temos o diabo contra nós. 24 horas por dia. De todo pecado. Coloque-se de pé. Vamos colocar em pé. Se você tem acusado, feche os seus olhos. Se você tem acusado, e Deus está trazendo cura aqui nesta noite, e não estamos tratando só de cura carnal, não. Deus está curando o espírito aqui nesta noite. O diabo tem colocado muita coisa na carne, e a carne precisa morrer, precisa ser exterminada. Amém. Senhor Deus, Jesus, eu peço, se eu tenho ferido alguém, Pai, perdoa-me se eu não pedi perdão. Eu peço a vocês, irmãos, se eu já feri alguém aqui, me perdoe, se eu não vi, eu quero estar limpo diante de Deus. É hora de conserto. Isso é perfeição. Se você tem acusado seu pastor, meu Deus, tem misericórdia. Você tem acusado seus diáconos, ó Deus. Se você tem acusado seu irmão, ó Jesus, ajuda nós, Senhor, a sermos homens espirituais, mulheres espirituais. Cura o nosso espírito, essas coisas que estão nos incomodando, extermina isso. Pede a Deus, diga: Senhor, eu não quero acusar mais ninguém. Diga: Senhor, eu não quero acusar mais ninguém, Senhor. Porque Paulo disse: se nós julgássemos a nós mesmos. Se você tem que acusar alguém, acuse a si próprio. Foi isso que o irmão Brana fez, foi isso que Paulo fez, e é isso que os homens de Deus fazem. E Deus te abençoe. Pede a Ele, Deus te ajuda nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu amo. Eu amo, você também ama?